E fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley. Hoje eu vou testar aqui no Galaxy A56 5G os jogos, né? Separei aqui o Asphalt Unity, Carex Street, Call of Duty Mobile, Minecraft e Futebol 2025, FC Mobile, Fortnite, que é bem pesado. Tem aqui o Free Fire, também tem aqui o Blood Strike, um jogo aí recém-lançado, né? Também tem aqui o Genshin Impact, o Honkai, o Zenless Zone Zero, Standoff 2, por fim ali o Roblox. Enfim, principais especificações do A56 5G. O processador dele é o Exynos 1580, GPU Xclipse 540. Esse modelo tem 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento. E já está no Android 15 e One UI 7. Mas enfim, antes de seguirmos, se não for por aqui, se inscreva. Ative o sininho de notificações para receber novidades. Sempre quando lançar vídeo novo por aqui, você receber notificação. Caso queira comprar o Galaxy A56, links aqui na descrição. E caso queira economizar na compra do seu novo celular, seja o Galaxy A56 ou outro modelo, eu tenho 2 canais, um no Telegram e o outro no WhatsApp, somente de ofertas aí de celulares e acessórios. Então só ver aqui no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição também. Então sem mais enrolações aí, vou testar o Asphalt e assim por diante. Alguns jogos são compatíveis com controle e eu vou jogar com esse aqui do Xbox Series. O tempo de cada jogo testado e cada qualidade gráfica estará aí na tela ou aqui na descrição. Então, bora lá. E o primeiro teste aqui no A56, Asphalt Unity. Eu já vou começar com o gráfico aqui tudo no máximo, porque ele suporta isso. Então, qualidade, perfil base aqui está em alta qualidade, o Bloom está no alto, profundidade de campo no alto, Motion Blur deixei desligado, Anti-Aliasing está no alto, iluminação volumétrica no alto e resolução das sombras no Ultra. E aqui no Asphalt, com o gráfico tudo no máximo aqui, como eu já disse, né? Ele consegue rodar muito bem, 60 FPS aí, sem nenhum problema. Então aí o máximo foi 61, mínimo de 57 e média de 60 FPS. Então roda muito bem aí com o gráfico tudo no máximo aqui no Asphalt. Bora ver aqui no Carex Street, né? E o próximo jogo, o Carex Street, um jogo bem pesado. E aqui eu já vou começar com o gráfico nível 3. Enfim, eu já estava jogando um pouco aqui antes, e tanto o gráfico nível 0, 1, 2 consegue rodar muito bem, até o nível 3 também. Então já vou partir aqui do gráfico médio dele, né? Até porque ele tem desempenho de sobra para isso aí.
Já aqui no Kark Street, gráfico nível 3, que, bom, para celulares intermediários é bastante pesado, mas aqui no A56 saiu muito bem. O máximo ali foi de 61 FPS, mínimo de 31 e média de 57.3. Então, dá para jogar muito bem com gráfico no médio aqui, né? Bora subir mais um pouco, gráfico nível 4, para ver se pelo menos mantém no 50. O próximo teste aqui agora com gráfico tudo nível 4, desfoque de movimento desligado, intensidade de fumaça no médio e FPS sem limite. Já aqui no Kark Street, gráfico nível 4 também conseguiu rodar muito bem, máximo aí de 61, mínimo de 42, média de 56, hein? Inclusive ficou acima dos 50 FPS aí. Então um jogo pesadíssimo aí, ele conseguiu aguentar aí acima dos 50. Agora vendo gráfico nível 5, né? Para ver se segura também. E próximo teste agora tudo gráfico nível 5, desfoque de movimento desligado, intensidade de fumaça agora no alto. E com gráfico nível 5, que pesa bastante, né? Enfim, máximo ali foi de 57 FPS, mínimo de 29
e média de 49.3, hein? Enfim, teve algumas quedas ali para uns 40 FPS, mas mesmo assim deu para jogar muito bem. Então o desempenho dele aqui, até o momento, muito bom, né? E o último teste aqui no Kayak Street, agora com gráfico tudo no máximo, então nível 6, nível 7 aqui. Desfoque de movimento deixei desligado, porque eu não gosto. Suavização ligado e intensidade de fumaça no alto. Já no último teste aqui no Kayak Street, ele também conseguiu rodar até que relativamente bem, apesar de que eu notei que ficou meio instável, né? Mas deu para jogar. Mas se lembrar que com gráfico no Ultra é somente aí para celulares da linha S, né? E aqui estamos num Galaxy da linha A, né? Então, mesmo assim, ele conseguiu rodar. Eu devia aí que o máximo foi 51 FPS, o mínimo foi de 25, porque deu algumas quedas ali, né? Por isso que eu falei da instabilidade. E aqui a média 44.7. Então dá para jogar muito bem aqui com a 56, hein? E o próximo jogo aqui, Call of Duty Mobile. Qualidade gráfica. Tem aqui o baixo, o médio e alto e o muito alto. Eu vou começar no alto porque ele consegue rodar muito bem aí no baixo e também no médio. E aqui na taxa de quadros, coloquei no máximo. Lembrando que se eu colocar aqui a qualidade gráfica no muito alto, ele automaticamente reduz aqui a taxa de quadros para o muito alto. Então bora lá.
E aqui no COD Mobile rodou muito bem. O máximo aí foi 61 FPS, mínimo de 54 e média de 60, né? Enfim, lembrando que a tela dele aqui já está em 120 Hz, então ele não passa de 60 FPS por causa do jogo mesmo. Na minha opinião, aqui o Galaxy A56 tem desempenho aí de sobra para pelo menos rodar em 90 FPS, né? Mas isso aí depende do jogo. E o último teste aqui no COD Mobile, agora com gráfico aí no muito alto. Então tá no máximo, né? E taxa de quadros aqui tá no muito alto. Não tá no máximo porque o jogo, se eu colocar aqui no máximo, ele vai reduzir aqui a qualidade gráfica. Então esse é o limite aí que ele deixa disponível se colocar o gráfico no máximo. Então bora lá. E no último teste aqui no COD Mobile, com gráfico tudo no máximo, ele limita até 40 FPS, o próprio jogo, né? Então o máximo ele foi 42, mínimo de 37, média de 40, né? Então caso você queira mais FPS, só dá para colocar ali até o muito alto, né? Mas caso você queira jogar com tudo no máximo, o jogo vai limitar até 40. Próximo teste aqui no A56, Minecraft. E aqui eu vou começar com os gráficos até que um pouco altos, né? Então aqui, ó, bolhas elegantes ligado, nuvens do céu também ligado aqui. E aqui abaixo, ó, distância de renderização 15 pedaços, limite da taxa de quadros ilimitado e modo de gráfico simples.
Já que no Minecraft, com os detalhes do céu ligado, distância de renderização 15 pedaços, que pesa bastante no processador, ele conseguiu segurar muito bem. Pode ver que o máximo ali foi 121 FPS, mínimo de 46 durante ali a explosão, né, que pesa bastante ali, e a média você pode ver que ficou acima dos 100 FPS. Então, mesmo com gráficos aí mais avançados, né, ele consegue lidar muito bem. E o próximo teste aqui, os detalhes do céu tá ligado. Aqui na parte de distância de renderização tá 20 pedaços, quase o máximo ali, né? Limite da taxa de quadros ilimitado e gráficos em modo de gráfico bonito. Enfim, já que com a escala de renderização nível 20, gráficos bonitos, o máximo foi 121 FPS, mínimo de 40 durante a explosão, né, que pesa bastante, e a média aqui 93 FPS. Mas apesar da média ficar em 93 FPS, não acho que ficou tão estável assim. Talvez colocando os gráficos ali no modo simples, né, ele já entrega um FPS maior. Mas mesmo assim deu para jogar. Mas só que a variação foi muito grande, né? Uma hora você tá ali a 90, outra hora tá em 40, 50. E eu prefiro mais estabilidade. Então talvez bloqueando o FPS em 60
e deixando os gráficos ali no simples, né? Ele já roda com FPS maior. Enfim, agora eu vou colocar tudo no máximo aí, bora ver se ele aguenta, né? E o último teste aqui no A56, gráfico tudo no máximo. Então detalhes do céu aqui tá ligado, nuvens, distância de renderização 22 pedaços e aqui gráficos bonitos, que é mais pesado que o simples, né? E o Minecraft com o gráfico tudo no máximo, eu acho que já ficou muito pesado aqui para ele. O máximo ali foi 120 FPS, mínimo de 24. Enfim, ficou variando muito FPS, principalmente ali para baixo dos 30, né? E apesar da média ficar 69.3, não acho que ficou tão bem estável assim. Então aqui recomendo até mesmo ali 15 pedaços, 20 pedaços, né? E desativar os gráficos bonitos. Mas mesmo assim aqui no A56, mesmo com o gráfico tudo no máximo, até que ele conseguiu rodar relativamente bem. E o próximo teste agora é eFootball 2025. Gráfico de jogador está no alto, que é o máximo aqui do jogo. Gráfico de estádio também está no alto. E taxa de quadro 60 FPS. Enfim, já vou testar com tudo no máximo, porque ele aguenta. E gráfico baixo e médio, ele vai sobrar bastante. Só faltou alguém conseguir mexer no placar. Chegamos ao final do primeiro tempo. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, o segundo tempo vai atropelar o adversário. Ninguém mexeu no placar ainda. Vamos ao intervalo com 0-0.
pensou que esse lance ia acabar no fundo da rede, mas pensou errado. O Madrid consegue o escanteio. Valverde! Que beleza! Na série, o cara conseguiu fazer o mais difícil, que era perder o gol. E Guardiola. O Doku. Bola com o Nico Gonzalez. Ainda esperando para narrar um golzinho hoje, 0-0. Valverde. Mbappé. Tentou um passe. The attendance for this match was 80,953. Valverde. Valverde, a batida! Grande defesa do goleiro. Boa defesa, que tempo de reação do goleiro. Mais um escanteio. Deu passe curto, não jogou na área. A batida! E é gol! O Madrid está na frente do placar. Olha, eu até queria ter o salário do técnico desse time, dos jogadores também, mas eu não queria estar na pele dele agora. E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e toma um gol na saída no contra-gol? E se ele manda o time recuar e também leva o gol? Qualquer decisão pode ser um desastre, porque tem muito tempo de jogo ainda. Ele quase passou, mas a bola ficou. Arda Güler correu bem para receber. Engatou ali a quinta marcha. Mbappé. Tenta novamente. Opa, ele cochilou, perdeu a bola. E o time mexe no placar. A fome de gols está grande. Eles abrem 2 de vantagem no placar. Bom de oportunismo, mas conta do mesmo jeito, né? E eles sabem. Certeza pode ter gravado o goleiro. Mas o fato é que o Léo empate. É difícil imaginar que a bola fosse passar por ele. Passou. Substitutions taking place. E aqui no eFootball com um gráfico no máximo. Máximo ali foi 61 FPS, mínimo de 28. E a média aqui, né, 58 FPS. Então aqui deu para jogar muito bem. E o próximo jogo, EAFC. E aqui eu já vou jogar com o gráfico no mais alto disponível que tem aqui para ele. Então aqui os gráficos estão no avançado, FPS está no alto. O muito alto não está disponível. Aqui o Bloom está ativado, MSA também está ativado. Torcida no avançado e efeito de UI avançado. Então, coloquei no máximo que ele suporta aqui. Lembrando que o outro aqui, ó, também não é compatível.
E aqui no IFC com gráfico mais alto disponível para o A56, fez aí o máximo de 62, mínimo de 48 e média de 59.9. Então dá para jogar sem problema aí. Eu só espero que numa futura atualização aí eles liberem o gráfico avançado máximo aí para ele, né? E também para conseguir rodar pelo menos aí 90 FPS, até porque aqui sobrou bastante, né? Então bora para o próximo jogo. E o próximo teste aqui, o Fortnite, um jogo até que pesado, né, para celular. E aqui eu vou começar com o gráfico tudo no mínimo, mas já joguei aqui um pouco antes para ver como é que estava rodando e já adianto. Não está rodando bem, está ocorrendo o mesmo problema do que lá no S24 de performance, então o jogo parece que não está muito bem otimizado aí para GPU feito pela AMD. Para quem não sabe, né, o S24 aí tem o Exynos 2400 com GPU Eclipse 940, uma GPU da AMD, né? E aqui no A56 é o Exynos 1580, que também tem uma Eclipse 540, que é o modelo que tem menos potência do que a 940, mas mesmo assim é feito pela AMD. Me parece que está tendo problemas aqui de performance com essa GPU, nesse jogo aqui específico, né? Pode ver que nos outros jogos rodou muito bem, só que no Fortnite que me parece que, enfim, não está muito bem otimizado. Não sei se é o jogo, até porque o jogo já recebeu várias atualizações aí, e mesmo assim ainda não resolveu esse problema. Mas no momento, celulares que tem GPU Eclipse aí, não me parece estar rodando muito bem aqui no Fortnite não. Eu já testei aqui também no Galaxy A16, ele tem uma GPU Mali, que não é feito pela AMD, e lá ele conseguiu rodar muito bem, sem nenhum travamento. Só em celulares aqui que tem Eclipse, né, GPU, e não tá rodando muito bem não. Mas enfim, o gráfico tá tudo no baixo aqui, ó, textura baixo, enfim. Predefinição de qualidade baixo, resolução 3D inclusive está bem baixo aqui, ó, 56%, e o FPS aqui 60%. Enfim, o Fortnite está aqui aberto. Eu não vou conseguir mostrar aqui a média de FPS porque o jogo não permite rodar ele com o modo desenvolvedor ativado. Mas tá aí, ó. Não sei se deu para perceber aí, mas está dando pequenos travamentos. Isso aqui atrapalha bastante durante um combate, né? Até porque é um jogo online. Você tá lá e, tipo, dá uma travada, aí do nada você já perde, né? Porque, tipo... Aí, ó. Dá uma travada forte aqui agora. Impressionante o que tá acontecendo, mesmo do que aconteceu no S24. E como os dois celulares têm a GPU da AMD, né? Então pode ser alguma incompatibilidade com o jogo, falta de otimização aí, ó, outra travada. Pode ser falta de otimização aí, talvez a Epic Games não tenha otimizado ainda para essa GPU. É aquilo que eu disse, não é todo Samsung Exynos que vai ficar travando assim, né? Como eu já disse, no A16 ele usa o 1330, mas a GPU dele é Mali, né? Não é da AMD. Então, enfim, talvez esteja mais otimizado para aquela GPU e aqui não. Você pode ver, ó, fica dando pequenos congelamentos. Ele dá sinal de que pode rodar bem, ó. Você pode ver que está rodando a 60 FPS, mas o que atrapalha mesmo é essas pequenas travadas aí, porque aí, ó, uma travada forte aqui agora. Porque durante o combate isso aqui com certeza vai atrapalhar bastante e vai irritar, né? Aqui é um jogo online, então qualquer travada aí durante o combate pode atrapalhar bastante, então não é a melhor experiência. Ele dá sinal de que pode rodar bem, mas não me parece estar otimizado para GPU AMD não. Pelo menos para celular, né? Não estou falando de computador. Inclusive eu testei no Redmi Note 14, que tem MediaTek, né? É um G99 Ultra com GPU Mali também, e lá tá rodando sem problema, e é um celular que tem bem menos desempenho do que o A56, né? É claro que o FPS lá é menor, mas não fica dando essas congeladas fortes aqui, como tá acontecendo no... Aí, ó, ultra travada forte, como no S24, que inclusive o S24 é bem mais forte do que o A56, né? Mesmo assim ainda fica dando essas travadas. Aí, ó, travado. Nossa, isso aqui atrapalha demais, essas travadas assim.
é aquilo que eu disse, né? Ele dá sinal de que pode rodar bem, mas não está otimizado. Então a Epic aí tem que atualizar o jogo, né? Eu sei que ele já recebeu durante esses dias aí, sei lá, umas 3 atualizações, mas mesmo assim ainda não foi corrigido não. Eu não sei o que foi que aconteceu, até porque antigamente rodava muito bem o Fortnite aí no S24, ou sei lá, no A55 e aqui no A56, mas depois das atualizações aí dos últimos meses, essas travadas aí apareceram, né? E até agora não foi corrigido. Então, dá pra jogar? Até dá, mas saiba que ele pode travar aí durante o combate e pode te atrapalhar, né? Então, eu espero que o jogo receba uma atualização aí para dar suporte melhor para a GPU AMD, para retirar essas travadas, né? Porque é somente em celulares que tem essa GPU da AMD que fica acontecendo isso. No S24 e no A56 aconteceu, mas no A16, apesar de ser Exynos também, como eu já disse, é uma GPU Mali. Então não sofre disso, né? Mas enfim, nem vou prosseguir muito aqui, testar no médio ou alto ultra, e até porque vai ficar a mesma coisa. Então tem que aguardar alguma atualização aí da Epic, né? E o próximo jogo aqui, Free Fire, vou testar aqui com o gráfico tudo no Ultra, até porque ele tem desempenho de sobra para isso. Alta resolução tá no alto, sombra ligado e alta FPS no alto.
E por fim aqui no Free Fire, gráfico máximo aí, fez o máximo de 61 FPS, mínimo de 58 e média de 60. Então, roda sem problema aqui. Bora aí para o próximo jogo. E o próximo jogo aqui, Blood Strike. Já vou começar com o gráfico aqui tudo no máximo, até porque ele suporta. Já tinha jogado um pouco antes aí. Enfim, então já deixei aqui tudo no máximo. Então FPS aqui extremo, que vai até 120. Finalmente um jogo que dá suporte aí a altas taxas de FPS, né? Aqui na resolução tá no alta definição. Qualidade dos gráficos alta definição. E é isso. Recarregando. Joguem gás nele. Tô sob ataque. Patético. Recarregando. Usando curativo. Rota caminho. Tô sob ataque. A zona segura está mudando. Recarregando. E aqui no Blood Strike ele conseguiu rodar muito bem, mesmo com o gráfico tudo no máximo aí. Fez o máximo de 121 FPS, mínimo de 99, então sempre aí próximo do 100, né? E média de 119.6. Então por isso que eu nem testei com gráfico baixo e médio, até porque ia sobrar bastante, né? Até aqui com o gráfico no máximo sobrou, então dá pra jogar esse jogo sem problema até o 120. E o próximo jogo, Genshin Impact, eu vou começar aqui com gráfico médio, até porque gráfico baixo sobra bastante aqui nele. Então já vou aqui no médio, TA ativado. Concentração de pessoas só tem baixo e alto, então deixei no baixo por enquanto. E também ativei o TA para não ficar tão serrilhado. Então bora lá.
Enfim, já que no Genshin Impact com gráfico no médio, apesar de ele rodar com FPS ali próximo de 40, 50, 60 FPS, eu acho que deu para perceber aí no vídeo que deu aquelas pequenas congeladas, né? Enfim, talvez seja falta de otimização do jogo aqui para esse processador, até porque nos outros celulares que eu já testei não acontece isso, então talvez numa próxima atualização aí eles resolvam esses pequenos travamentos aí. Mas aqui o FPS, ó, você pode ver que o máximo foi 59, mínimo de 18, né, porque ficou dando aquelas quedas lá, e a média aqui ficou 47.4. Enfim, agora eu vou colocar o gráfico no alto aí, vou mostrar para ver se fica aí com esses pequenos travamentos. E o próximo teste no Genshin Impact, gráfico alto, 60 FPS, TA ativado, concentração de pessoas no alto. There's a lady over there waving to you. Let's go and see what she wants. E aqui no Genshin Impact com gráfico no alto também ficou dando pequenos travamentos, mas apesar disso, né, fez o máximo ali de 57, mínimo de 28, porque deu uma pequena congelada ali, e a média ficou 44.7. Então o que o jogo precisa mesmo aqui é de uma atualização, né, para melhorar o desempenho aqui pro X nos 1580. Agora eu vou colocar tudo no máximo aí para ver se pelo menos ele mantém nos 40. E último teste aqui no Genshin Impact, agora com gráfico tudo no máximo. A única coisa que muda aqui é mesmo a resolução de renderização, que tem muito alto, e aqui o detalhes do ambiente que tem muito alto. O resto só vai até o alto. Então, é isso aí.
E no último teste aqui no Genshin Impact, ele fez aí o máximo de 56 FPS, mínimo de 26, porque ficou dando aqueles pequenos travamentos também, né? E a média aqui ficou em 42.6. Então aqui ele dá sinal de que pode rodar muito bem aqui o Genshin Impact, mesmo com gráfico no máximo, mas por conta desses pequenos travamentos, né? Isso atrapalha um pouco, e eu espero que numa próxima atualização eles resolvam isso. E o próximo jogo aqui, Honkai, eu vou testar com gráfico aqui também no médio, porque no baixo ele consegue rodar sem nenhum problema. Então tá tudo no médio, 60 FPS e TA ativado. I told you I could fight. Let's go. Try hard sometimes. Check out this awesome move. This ends here. It's too late to repent. Stay right there while I give you a present. Let's make it quick. You're made to be broken. You will know justice. You can't run. I told you I could fight. Eagle let down. Orders to win. We shall never fall. E já que no Honkai ele rodou muito bem, máximo aí de 61 FPS, mínimo de 35 e média de 53.7. Então, dá pra jogar sem problema no médio. Bora ver se pelo menos ele mantém 50, né, com gráfico no alto. E o próximo teste aqui no Honkai agora com gráfico tudo no alto. Então tá tudo no alto, 60 FPS, TA ativado. E é isso. Stay right there while I give you a present. Made to be broken. This ends. Try hard sometimes. Check out
Já que no Honkai, pelo menos aqui na média, ele conseguiu manter acima dos 50, né? Ficou ali 51,8, mínimo de 35 e máximo de 61. E o último teste aqui no Honkai, agora com gráfico tudo no máximo. Algumas opções vão até o muito alto, outras até o alto, mas o jogo aqui tá tudo no máximo. I told you I could fight. This is our chance. Life and death revealed in an instant. His conservation. This ends here. The days blend out. Years of cold. Reds of wind. We shall never fall. It's too late to repent. The time is now. My turn. Try hard sometimes. Check out this awesome. E aqui no último teste no Honkai, a média já ficou um pouco abaixo aí dos 50, né? Mas deu para jogar muito bem. Então média de 47, mínimo de 20 e máximo de 60. E o próximo jogo, Zenless Zone Zero, vou testar com a qualidade gráfica já começando do médio, porque baixo aqui ele vai conseguir rodar sem nenhum problema. Então tá tudo no médio aqui. Aqui na qualidade dos personagens e de cenário tá no baixo, porque só tem baixo e alto. E não tem médio, né? Enfim.
E próxima qualidade gráfica aqui no Zenless Zero, agora com gráfico tudo no alto. TA ativado. Aqui no cenário e personagem também está no alto. Névoa volumétrica e Bloom também está ativado. E aqui no Zenless Zero, gráfico alto, fez o máximo 60 FPS, mínimo de 18 e uma média de 47.9. Enfim, nesse jogo aqui também ficou dando pequenos congelamentos. Isso não é um caso específico aqui do A56. Todo celular que eu vou testar acontece a mesma coisa, então me parece que é mais otimização do jogo. Enfim, agora eu vou colocar tudo no máximo aí, né? Para ver se ele aguenta pelo menos mantendo 40. Pelo menos aqui com gráfico no alto, né? Dá para rodar bem. Só aqueles pequenos congelamentos que incomodam um pouco. E o último teste aqui no Zenless Zero, o gráfico tudo no máximo. Enfim, a única coisa que muda aqui mesmo é a qualidade dos efeitos especiais, que vai até o Ultra. O resto aqui só vai até o alto.
E aqui no último teste no Zone Zero, até que ele deu sinal de que pode rodar bem, mas é aquilo que eu disse, né? O jogo não está muito bem otimizado assim. O máximo aí foi 61 FPS, mínimo de 13, porque ficou dando pequenos congelamentos aí. E aqui a média ficou em 44 FPS. O próximo jogo da lista, Standoff 2. Aqui eu vou testar com gráfico tudo no máximo, porque, enfim, vai sobrar muito desempenho tanto pro baixo, médio e muito baixo aí. Enfim, aqui o anti-aliasing está em X8, filtragem anisotrópica X16, FPS pretendido 120. E por fim aqui no Standoff 2, gráfico no máximo, enfim, máxima aí 121 FPS, mínima de 109 e média de 119.3. Então dá para jogar sem problema esse jogo aqui no 120 FPS. Então agora vamos aí para o último jogo. E último teste aqui no A56, Roblox. Enfim, encontrei um jogo aqui até que pesado, que pesa bastante aqui pro A56. E já vou começar aqui com gráfico nível 5, até porque nível 1 ele consegue rodar muito bem. Nível 5 aqui já fica um pouco mais pesado. E com gráfico no máximo, vocês vão ver que vai ter quedas até para 30 FPS aí. Então bora lá. Thank you. What are you doing?
E o próximo teste aqui no Roblox, agora com gráfico aí tudo no máximo, né? Como eu falei aí, esse mapa aqui é até que pesado. Enfim, eu testei aqui em outros celulares intermediários que eu tenho e rodaram ali com uns 10, 15, 20 FPS. Só aqui no A56 que ele conseguiu rodar relativamente bem, né? Mesmo assim teve quedas aí para uns 30, 35 FPS. Enfim, agora eu coloquei tudo no máximo. Agora bora ver aí se ele aguenta se manter nos 30. Já aqui com gráfico nível 10, que é o máximo, né? Fez um máximo de 60 FPS, mínimo de 28 e média de 43. Mas apesar disso, né, teve algumas quedas ali para uns 20, 22 FPS, 25. É claro que aqui tem diversos mapas, né? Então tem outros mais leves, outros ali mais otimizados, outros mais pesados, outros mais mal otimizados, né? Enfim, mas pelo menos aqui no A56 ele vai conseguir rodar a maioria com gráfico no alto ou no ultra aí. Mas enfim, é isso, chegamos aqui ao fim, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber novidades. Caso queira comprar o Galaxy A56 5G, links aqui na descrição ou no comentário fixado. E caso queira economizar na compra do seu novo celular, seja o A56 ou outros modelos, eu tenho um canal no Telegram e o WhatsApp de promoções de celulares e acessórios. Então, só verificar aqui, link de convite na descrição ou no comentário fixado também. Mas enfim, é isso, chegamos aqui ao fim. Obrigado e até o próximo vídeo. Falou!